Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast. Eu sou o Júnior Mafra Eu sou Sabrina Baes. E eu sou Werner Bezerra. e nós estamos aqui para contar histórias. Histórias de pessoas comuns, como eu e você, que chegaram e venceram na vida. E queremos mostrar que é possível, com mudança de foco, garra e determinação, mudar não só a sua história, como a história de muitas pessoas. E uma particularidade do nosso NovoCast é trazer pessoas que têm conexão com o Estado, ou nasceram, ou passaram por aqui algum tempo da sua vida, para a gente mostrar que não é preciso sair daqui. Não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para um grande centro. A gente consegue vencer aqui no nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Sim, MS, por favor. E a gente tá aqui para contar histórias, né, de pessoas de Mato Grosso do Sul, porque há mais de 40 anos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e muita gente confunde ainda. E a gente tá aqui para falar com o melhor de Mato Grosso do Sul, que é o Sul Mato Grossense. E hoje eu vou chamar a nossa mestre de cerimônias para apresentar o convidado de hoje, muito especial e vai ser muito divertido. A gente está muito feliz, né, em receber aqui o nosso convidado aqui. Ele está aqui como empresário, mas acho que ele é mais do que isso, ele é empreendedor, né? Porque ser empreendedor é mais do que ser empresário. Ele é cofundador da 067 Vinhos, possui várias unidades em Campo Grande, Corguinho, Bonito, Goiânia, Belo Horizonte, fora do país. Depois ele vai contar melhor pra gente, né? Então vem com a gente conhecer um pouco da história do Alan, da 067. Ele vai falar de Pantanal Trading, projeto social Alma Pantaneira, vinhos autorais, vinhos híbridos, enfim, para quem não manja de vinho como eu. A gente vai aprender um pouquinho com ele aqui hoje. Então, Alan, muito obrigada. A gente sabe da sua agenda, assim, super corrida. Então, é uma alegria mesmo ter você aqui com a gente. E a gente já vai começar perguntando sobre a 067, né, em relação às unidades que vocês possuem. Onde elas estão, para onde vocês foram. Obrigada por você estar aqui, tá? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo isso. Muito obrigado aqui pelo convite, né? Sabrina, Mafra e Werner. E a gente treinou, hein? Gente, não foi combinado aí. Gente, muito obrigado. 3 amigos, pessoas aí que estão dando um exemplo, né, pro Sul Mato Grossense, principalmente. É uma das minhas missões pessoais, né, posicionar o Mato Grosso do Sul numa parte onde o Mato Grosso do Sul ainda não entendeu que ele pode entrar, né, ao redor do mundo, ao redor do Brasil, né, principalmente agora com essa ampla oportunidade que é a Rota Bioceânica chegando, né, eu agradeço todos e aqui no NovoCast você vai saber de coisas peculiares. Aí sim, hein? Hoje eu saio sabendo sobre vinhos aqui, hein? Me segura! Pra gente, onde que estão as unidades da 067? Onde vocês estão aí no Brasil e no mundo? Conta pra gente. Bom, 067 hoje, ela tá em Belo Horizonte, Goiânia, 4 lojas aqui em Campo Grande, né? A gente acabou de abrir um lounge na Elisei Academy, que é uma academia boutique. Um novo conceito, meus amigos Léo e Rafael, que abriram aqui pertinho da Uniderp da Ceará. No aeroporto, a gente tem um wine bar que funciona também como um petit restaurante lá, que é a nossa pegada, né? A gente não abre coisas grandes. Então, a ideia sempre da 067 é abrir coisas pequenininhas, pra gente dar acessibilidade. Eu acredito muito em acessibilidade de um produto de qualidade, né? Sem você precisar desqualificar ele e colocar ele com a margem muito alta. Imagina só, né? O nosso amigo que é empresário também sabe muito bem os desafios que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul. Se a gente abre uma casa que atende mais de 100 pessoas, o nosso preço vai ter que estar lá em cima, né? Se a gente abre uma casa menor, a gente atende menos gente, com melhor qualidade, e a gente consegue acessibilidade com o nosso consumidor final, que esse é o objetivo. A 067 vem trazendo uma cultura diferente. Então, cada venda minha ou cada serviço de vinho que a gente faz dentro da loja, ou no nosso quiosque, ou no lounge, ele dura no mínimo 5 minutos. Eu não coloco o vinho e viro as costas e saio. Eu coloco o vinho, olho para quem vai degustar, falo qual é a proposta daquele vinho, por que aquele vinho faz sentido, por que o nosso consumidor, o nosso cliente pediu aquele vinho. Então é um pós-venda, né? Depois que a pessoa pediu o vinho, a gente dá o suporte para ela saber o que ela tá degustando. E a gente acredita que o vinho é uma tecnologia, né? Então a gente tem essas operações. E uma questão de memória. Se a pessoa cria uma memória E tem que ativar, porque, bom, a cultura do vinho é simples, é só você olhar para os países mais desenvolvidos do mundo. O que eles fazem? Produzem vinho. As pessoas não se atentam a isso. Por que eles produzem vinho? Por quê? Vamos lá. As 13 famílias que mais têm dinheiro no mundo.
produz o próprio vinho, não a própria cerveja, não o próprio whisky, não, o próprio vinho. Tem no vinho, olha, ó, eu falei que eu ia mudar, dar multi, Homem né? é multicoisas, Aí eu tirei do multi. Parece birra, né? O vinho tá presente 120 vezes na Bíblia, 160 vezes no Alcorão, né? E é uma tecnologia entregue. Então, mesmo a gente achando que os muçulmanos não consomem vinho, mas todos os profetas falam do vinho enquanto tecnologia para realizar funções. Então, o vinho tem alguma coisa. É essa cultura que a 067 está trazendo para o Mato Grosso do Sul, onde nós já temos aí bem desenvolvido commodities, né? Mas a gente precisa colocar produto de prateleira no mercado, de valor agregado, manufaturado, né? E o vinho, ele é esse produto que leva esse posicionamento cultural, que celebra. Afinal de contas, quem aqui já viu um degustador de vinho dando cavalinho de pau na rua? Batendo nos outros, fazendo bagunça. Aquele lá fez aquilo lá de tanto vinho que ele bebeu. É muito raro, né? A conduta pessoal de uma pessoa que toma vinho é totalmente diferente. Eu já mudei até a postura, faço aqui, ó. Exatamente. É Legal. isso. E a de operação ainda, continuando, a gente tem o Hotel Fazenda, que fica em Corguinho, né? Onde a gente pegou lá agora, que é do meu pai. A gente pegou o restaurante e uma cantina. Então, é um hotel, a gente tem hoje mais fluxo de turismo recorrente no ano do que bonito, né? Salvo em altas temporadas. Então, a gente conseguiu passar em número, né, de recorrência. Nossa, maravilha. E aí, Corguinho, a gente tá plantando o segundo vinhedo, né? Nosso primeiro vinhedo a gente ousou e foi lá pros Emirados Árabes plantar. Nossa, foi o A gente já vai Foi o saber primeiro. disso. Cara. E antes de contar um pouquinho sobre isso, você falou de cultura. Cultural. E você acabou, de certa forma, mudando uma cultura no Mato Grosso do Sul, que é harmonizar o vinho com churrasco. Fala um pouquinho sobre isso, cara. A gente tava conversando sobre isso, cara, ontem. Tava conversando com o Jonas e com a Gabi. Eu me emociono. Eu realmente me emociono. A primeira vez que eu me emocionei foi no Festival da Carne que a gente fez com a Márcia, nossa amiga. Aí um grande abraço pra Márcia. Ela convidou a gente pra participar do Festival da Carne. E, cara, eu penso grande. Tenho aquela minha ambição pessoal, mas eu sou realista na operação, né? E eu gosto de fazer pequeno, mas fazer bem feito, né? Então eu falei, cara, vamos com um quiosquinho, mas vamos regaçar ele de vinho. Vamos colocar vinho lá em tudo que é lugar. E a gente ficou do lado da cerveja, né, cara? No churrasco. E a galera falou assim, ó, agora ou não é, né? Cara, e aí, naquele momento lá, na hora que eu cheguei no quiosque, eu olhei pro Jonas, olhei pra Gabi, eu falei assim, ó, esse é o divisor de águas, né? É aqui que a gente vai entender, a gente já tinha feito 1 ano e meio de branding, né, fazendo fofoca, Sim. falando na rádio, no outdoor, em cima do ônibus, no pneu do carro. Então, todo lugar a gente tentou colocar a 067 vinhos pra pessoa se familiarizar. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem aquele lance de fofoca, né? Se a pessoa não fofocar bem, você não vende, cara. não vende. O pessoal tem que te conhecer de boca uma a boca. forma que te aceitem. Aqui em Mato Grosso, todo mundo fala que Curitiba é muito difícil. Vem fazer negócio aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? É uma cidade que eu amo, né? Eu vim pra cá, pra constituir a família aqui, voltei, né? Então, no Festival de Carnes, a gente, na hora que abriu, que cortaram a faixa lá, né? A Sectur e os responsáveis, os coordenadores, a gente falou, cara, como é que vai ser isso, né? E aí o Jonas pegou um vinho Riesling e começou a ir nos estandes de carne, mostrando para os churrasqueiros como que harmoniza. Olha. No primeiro que ele foi... Perdão. No primeiro que ele foi, cara, foi foi na porqueteria. Foi alguém que tava fazendo uma porqueta, um rolo de porco, assim, né? Cara, e eu, na minha cabeça, cara, eu sempre, né, nos últimos 5 anos, vivi no meio do vinho. Falei, cara, como que você vai harmonizar isso, bicho? Cara, ele pegou e falou assim, ó... Olha essa porqueta, olha essa panceta aqui, ó. Corta ela, joga mel em cima, mastiga, come e joga esse vinho por cima. Cara, o povo ficou em choque no stand. Um começou a falar pro outro, meu Deus, vem aqui, olha só, o porco com vinho Riesling e não sei o quê. Aí aquilo virou um bafafá. Na hora que eu olho pra trás, fila no stand de vinho, cara. E na cerveja vazia, no festival de carnes.
Ali eu falei, beleza. Né? A primeira etapa da missão, ela foi... A gente acessou. Esse foi o primeiro tiro assim, no escuro, vamos dizer. Foi o primeiro tiro no escuro. Por quê? A gente falava muito da marca, só que eu não dava muita acessibilidade, tá? Eu não dava muita acessibilidade pra marca. Então, eu não fiquei abrindo ponto de venda, né? Eu fiquei criando um mistério. Ó, se você quer experimentar, pega o carro, vem aqui, passa. Não, estamos no Shopping Campo Grande. E etc. Então só tinha na distribuidora e no Shopping Campo Grande. Então a pessoa ficou com aquilo, ficou com aquilo, ficou com aquilo. Eu falei, cara, agora, no segundo ano, a gente vai dar acessibilidade do produto. Aí realmente o negócio vai ser... Cara, a gente tem 8 milhões de reais em estoque, né, de vinhos. Então nós temos o maior estoque, eu acho que do Centro-Oeste. A 067 Vinhos é pronta entrega. Então, nossos clientes, né, de restaurante e tal, o cara pede, né, Olívia, por exemplo, que a gente atende, Nativas, eles pedem, a gente entrega em 40 minutos o vinho, né? Totalmente diferente daqui. E esse foi a primeira grande ponto de cultura que eu vi. Não sei se mudou, mas complementou uma cultura, né? Porque a harmonização da carne, da proteína animal, principalmente, com o vinho é algo estonteante. Uma vez eu fiquei uma semana em choque harmonizando uma costelinha de porco barbecue, muito condimentada, com um Syrah. Cara, eu dormi e acordei com gosto, com aquela sensação assim, ó. Falei, cara, isso não é possível, não é um álcool, isso não é uma bebida, né? Tem alguma coisa por trás, aí que a gente começou a buscar mais cultura do vinho. Cara, é legal demais. É muito além, é além do vinho, né? Muito. É muito além. E o A vinho, ele parte da tem experiência. Nossa, tá uma uma delícia. potencialidade que eu acho incrível, que se você vai fazer bons negócios, ele sempre tem um vinho ali no meio, né? Aham. Por quê? Pra ler bons livros também. Exatamente. O vinho, a gente fala lá na 067 que ele é a única arte que você pode degustar. Ó. Boa, Boa frase, hein? muito boa essa frase. Porque caminhou. o vinho, você ingere ele, é a arte que você ingere. O vinho, ele expressa, ele é uma fórmula, cara, e não existe um vinho idêntico ao outro. Existe um vinho similar ao outro, e quando é similar ao outro, aí é que você deve recuar, porque ele é corrigido. É aí que as pessoas não entendem. Por que que um vinho comercial, por exemplo... Não vou falar nomes aqui, né? Mas nossas vinícolas vizinhas ali da Argentina, que produz 40 mil garrafas do mesmo vinho. É impossível você deixar um vinho parecido um com o outro. Aí coloca correção química. Aí coloca sulfito, por isso que te dá dor de cabeça no dia seguinte. E a 067, além de ser uma empresa de vinhos, é uma empresa de vinhos de nicho. Porque a gente só vende vinhos de microlote sem intervenção química. Então ele tem a maior expressão de terroir que tem é do vinho que não tem correção. Ele é vivo, ele é verdadeiro. Então uma garrafa vai ser diferente da outra, porque uma uva, uma videira, tá plantada a 50 centímetros uma da outra. Então se naquele solo ali tiver um pouquinho mais de argila, tem uma garrafa que vai sair um pouquinho mais Já um barrosa. pouquinho mais diferente. Exatamente. Gente, vamos dar uma nivelada aqui? Porque pode ter gente que tá lá assistindo a gente e não manja muito de vinho. Dá uma pincelada pra gente, Alan, assim. Você tá falando de harmonização. Sexta-feira a gente come sushi lá em casa e a gente toma vinho, assim. Então eu tenho uma memória. Eu não vejo a hora de chegar sexta-feira pra gente abrir um vinho. Mas e quem não entende? Dá uma dica. Qual o tipo de vinho? Como que começa? Por que que cheira rolha? Por que que balança a taça? Eu vou Vai comer aí, um velho. risoto lá na casa da Sabrina, que ela já me convidou, né? Isso. Tô só esperando um dia. Pronto, sexta-feira. É pra gente saber mesmo como é que... Porque eu, por exemplo, parei de tomar álcool. Mas você falou um negócio interessante. Você falou assim... Vinho não é álcool, cara. Não é álcool, mano. Não é álcool. cara. Porque assim, eu parei de consumir, né? Até por causa do esporte e tal. E eu falei, cara, vinho eu vou. Sabe? Vinho eu vou. Me chama pra tomar um vinho eu vou. E parece que não é, entendeu? Parece que tá distante, assim. Não, posso falar? Eu tenho Fala. enxaqueca. E o vinho não me dá enxaqueca. Exatamente. Eu posso beber. Eu fiz vários tratamentos e tal. E o vinho é uma coisa que não tem restrição. E realmente eu bebo vinho e tal. E não me dá gatilho nenhum. Exatamente, essa é a proposta do vinho verdadeiro, né? Porque assim, quando uma pessoa, o que acontece? A gente tem níveis de consumo, né? E os nossos níveis de consumo, ele determina a nossa cultura de paladar, é a nossa cultura de inteligência, de reconhecimento do que a gente gosta e do que a gente não gosta, né? Então, eu sempre fui muito cervejeiro, né? Eu ainda hoje eu gosto de cerveja, só que hoje, por exemplo, eu tomo cerveja mais artesanal,
uma cerveja IPA, que é um pouquinho mais forte e tal, porque eu já conheço o meu paladar. Ele não está buscando coisas, né? Eu já sei qual é a base da minha nutrição, do que me agrada, né? Então, quando a gente quando a gente tá entrando no mundo do vinho, quando a gente tá emergindo e saindo, né? Você vai pra cerveja popular, e você vai pra cerveja artesanal, na cerveja artesanal tá a faixa do vinho doce, né? Aí todo mundo naquela mesma faixa também toma o vinho doce e, gente, vinho doce não é vinho, tá? Inclusive é outro NCM, é outra situação fiscal, porque não é vinho. Vinho não é vinho doce, tá? Fica aqui. Quando o vinho é doce, é porque ele foi com uma adição de açúcar absurda. Acabou o vinho ali, Sim. né? E fizeram um processo ainda para adicionar álcool. Então, descaracterizou a bebida. É uma bebida que remete ao vinho. É igual quando você põe muito açúcar no café. Fica açúcar com café e não café com açúcar. Fica um mingau, né? Um mingau de cafeína. Exatamente. Exato. Então, naquela faixa ali, né, das pessoas que tomam vinho doce, é onde a 067 atua, né? Junto com o pessoal da cerveja artesanal. Então, é nosso primeiro combate. Né? A gente chega e fala, olha, pessoal, tudo bem? Você gosta de vinho doce? Vamos começar, a gente tem um vinho aqui, que é o nosso vinho de entrada. É um vinho extremamente frutado, né? É um vinho que você sente leveza, é um vinho fácil de beber e é da uva que é a mais acessível do mundo, que é a Pinot Noir. E esse vinho a gente idealizou ele numa mesinha de madeira, eu, o Jonas e a Gabi, quando a gente estava falando, né, de como a 067, como a gente queria que a 067 fosse, e aí a gente soltou um eita pega, imagina isso. Aí paramos assim, caraca, esse é o nome do vinho. Eita, pega! É o nome do vinho. Porque, e a gente lembrando, né, cara, o que Campo Grande tem de característica? Meu, Parque dos Poderes. Você tá andando lá, as capivaras passam na faixa de pedestre com toda a educação. E na maioria das vezes, quando a gente fala, eita, pega, olha lá, né, cara, as capivaras passando ali na faixa de pedestre, né? E a gente falou, cara, uma expressão super campograndense, né, pra expressar uma surpresa. Né? Então, vinho Eita Pega Pinot Noir, sem barrica, é um vinho muito fácil de beber. Você acha que tem açúcar no vinho, e não tem. É um vinho biodinâmico, praticamente biodinâmico, é um vinho de microlote. Então, perdão, sempre os lotes dele, principalmente do Eita Pega, são de no máximo 1.100 garrafas. Né? Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai saber como é o lote daquele vinho, e aí só no próximo lote, né? Que é essa a ideia. Então, a dica é... Vá na 067 ou ligue 9600-6767. Fale com o nosso sommelier, que é o Bruno, né? Que atende o telefone. E já chega pra ele e fala assim, Bruno, não entendo nada de vinho, cara. Tá? O que eu tomo normalmente? Tomo gin, tomo vodka, tomo água, tomo suco, não tomo nada. Quero entrar no mundo do vinho. O Bruno vai trazer você pro mundo do vinho com calma, com tranquilidade, e não tem nada a ver com dinheiro. Vinho não tem nada a ver com dinheiro. Vinho é gosto, não existe vinho bom, vinho ruim. É o vinho que você gosta. Isso é muito importante você falar aqui, porque se tem uma cultura, falando de cultura novamente, que o vinho é uma bebida muito cara, muito sofisticada, e que só pode falar de vinho quem entende. As pessoas têm vergonha de chegar e fazer isso que você falou agora. Eu não entendo nada de vinho. Isso é muito legal de você trazer aqui, porque eu já vou fazer isso. Bruno, favor. Não entendo nada de vinho e quero tomar um vinho. Essa é a nossa missão. Para isso que a 067 existe, para democratizar o vinho, dar acessibilidade a ele. Né? A gente, cara, vamos fazer uma macarronada, um macarrão com salsicha. A gente tem um vinho para harmonizar com macarrão com salsicha, pipoca, pizza. Massa, caramba. Entendeu? Sushi. E um vinho de qualidade. Um vinho de qualidade, sem ser estratosférico, né? Ali na 067 você começa, você tem essa acessibilidade a partir de R$60. Né? Uma garrafa de vinho de microlote, sem adição de sulfito e com a pegada totalmente cultural. Quando né? você fala de microlote, o que seria esse microlote? São pequenos lugares que produzem os vinhos e vocês adquirem esse... Exatamente. O microlote ele é considerado uma parte de terras que produz no máximo 5.000 garrafas por lote. Né? Então, são hectares, a partir de 1,5 hectare até 3 hectares de terra é considerado um vinho de microlote, que as videiras ficam
ali sobrevivendo, né? E gerando os cachinhos de uva pra gente colher e depois ir pro processo de maceração e depois vinificação. Que é bem a tua ideia, né? Tu falou pequena, né? Você falou no comecinho, você falou Isso aí. pequeno. A gente tem que ter, na minha visão, né? Quanto mais coisas pequenas a gente tiver, maior a gente fica, né? Quanto mais coisas grandes a gente tiver, menor a gente fica. Nos menores frascos estão os melhores. Exatamente. E isso é bem árabe, cara. Os Emirados, o frasquinho... Que legal. O frasquinho de 1 ml custa lá 10 mil, 15 mil reais. Justamente por Gente, ó, isso. vamos dar uma pausa rapidinho no vinho, só pra gente entender, saber um pouquinho do Alan antes da 067. Eita. Qual que é a relação sua com o Mato Grosso do Sul? Você nasceu aqui, sua família é daqui? Conta pra gente. Você falou que saiu e voltou pra constituir família. Até porque é uma coisa que eu acho muito legal, assim, a gente chama disso de história de criação no marketing, né? E, por exemplo, ele acabou de contar da história do Itapega. Cara, até quem não gosta de vinho, entendeu? Ficou Assim, curioso. eu quero ver como é que é esse negócio aí, entendeu? O que ele sentiu, qual que foi o momento uau, sabe? Isso é muito legal, né? E essa pergunta tem tudo a ver, porque eu acompanhei algumas entrevistas suas, você não nasceu, né? Nasceu da barriga da sua mãe aqui em Mato Grosso do Sul. Não, mas sou você caipira. se identificou com... E é muito parecido comigo, também não sou daqui pelo meu sotaque, né? Mas eu sou muito Eu nem identificado. percebi. Você tava falando porta, pô. Eu sou identificado demais com esse estado. Eu gosto demais, sou apaixonado por esse lugar. Né? E as histórias de criação, elas dependem dessa identificação, né? Então conta pra gente aí. Bom, eu sou caipira. Até meus 2, 3 anos de idade, a gente tava colhendo algodão em caminhão de boia fria. Né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Numa cidadezinha, não era cidade, era no meio da fazenda, mas a cidade mais próxima chama Marabá Paulista, que fica na divisa ali com São Paulo e com Paraná, tá? Legal. Então, a gente ficava ali entre Marabá Paulista, Presidente Venceslau, Areia Branca, Santo Anastácio, etc. E meu pai era capataz de fazenda, né? Só que meu pai sempre foi um homem muito visionário, né? Ainda bem. Peguei o rabo do foguete. E a minha mãe, uma mulher de muito suporte, né? Então, meu pai, ele sonhava e a minha mãe dava visão e sustentava, né, o sonho. Então, ele sempre falava... eles foram pais muito jovens, né? Comigo, com meu irmão Alex. Eu tenho outros irmãos, né? Mas por parte de mãe e pai, só mais um, que é o Alex, mora em Santos. E a gente sempre... meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. Então a gente sempre tava junto, né? Não importa. A família do meu pai, a família da minha mãe, nós sempre colhendo algodão, colhendo cana-de-açúcar, etc. Né? Bem do mato mesmo, assim, bem da roça. E aí a gente, seguindo esses passos do meu pai, né, com essa visão dele, aí o meu pai começou a querer sair, não, eu tenho que fazer algo diferente na vida, eu tenho um sonho e etc, e vou seguir. Outra hora a gente conta a história do meu pai, porque daí a gente vai precisar de 8 podcasts aqui, tá? Vamos chamar seu pai. Agora é minha história, viu, papai? Olha aí a sua criação. Como que você aprendeu com seu pai? Então, não. O que eu aprendi com meu pai, primeiro, são valores, né? Então, cara, não mentir, aqueles valores básicos, né? Não mentir, ter honra, ter palavra, né? E seguir realmente o que é a verdade pra você. Então, são coisas que eu aprendi com meu pai. O que eu aprendi com a minha mãe é não desistir, né? Ter certeza do que você é, da onde você está e o que você está fazendo. Não importa o tamanho. Cara, se eu sou pequenininho, eu tenho que ter certeza, meu tamanho é esse aqui. O que eu posso fazer e etc. para aumentar na próxima vez. O que eu posso fazer? Não adianta eu vomitar caviar num lugar que eu tô comendo, né, boia fria, né? Não que caviar seja melhor que churrasco, mas é que mais caro, né? Então, são valores assim que eu peguei da minha mãe e do meu pai que eu não troco por nada na minha vida, por dinheiro nenhum, e nunca troquei. Já tive propostas assim absurdas na minha frente, de muita grana mesmo. Fala, cara, não faz parte do meu princípio. E dava risada, não faz parte do meu princípio. Como assim, meu amigo? Não sei o quê. Não, tá aqui, ó, bala de dinheiro. Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Eu tenho 6 filhas. O que elas vão ver? Tá ficando doido? Eu nunca vi meu pai pegar uma mala de dinheiro. E quando ele teve a oferta de pegar a mala de dinheiro na frente, ele recusou do mesmo jeito. Porque ele queria trabalhar com a verdade e não ficar pedindo benção pra meia dúzia de pessoas, falando, o que eu posso falar, o que eu posso falar. Não, é o que é.
Né? A verdade, ela não é complexa. A verdade, ela deve ser simples e acessível. Se a verdade não for simples e acessível, não tem verdade ali. Porque ela é. Exatamente. Então, se ela é verdade, qualquer um pode acessar. Não é mesmo? É isso que a gente tem de conhecimento lá dentro de casa. Então, a gente veio, né, da roça. Estudava? Dava tempo de estudar? Não dava tempo de estudar na roça. A gente pegava, naquela época a escola passava ônibus ou Kombi da escola, né? E a gente ia para a cidade mais próxima, mas não era todos os dias, não era uma prioridade estudar, né? A prioridade era se fortalecer, né? E ser forte, eu sempre falo isso pro nosso time, né? Ser forte para nós não é você ter o conhecimento, é você aplicar o conhecimento que você tem, né? Então, ser forte é você poder ter e abster-se. Eu posso ter essa caneta, mas eu não preciso dela. Isso para mim é ser forte, né? Então, isso é a fortaleza. Tenho dinheiro para comprar isso, mas eu não preciso, né? Então, não vou ter. Eu controlo as minhas emoções, eu controlo os meus impulsos, né? Eu controlo o meu poder de necessidade. Isso para mim é ser forte. Então a gente foi criando força. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, sempre. Depois de um tempo, meu pai e minha mãe se separaram. A gente meu pai veio primeiro para Mato Grosso do Sul vender peixe seco. Então ele já estava saindo da roça, falou: não, vamos começar a mudar de vida, mudar de vida. Aí ele encontrou um pessoal que estava vendendo peixe seco. Naquela época era o bacalhau do Brasil, que eu acho que era pirarucu seco, se eu não me engano, que teve muito na região aqui, entre Corguinho, Taboco, Rio Negro, ali naqueles postos ali. E aí, ao mesmo tempo que o papai fez isso, ele começou a garimpar, né? A ser garimpeiro, de bater bateia e etc. Aí que pegou, que o bichinho mordeu ele, né? Não foi o garimpo em si, mas quando ele foi pro garimpo, ele foi num lugar onde ele viu um morro que ele sempre sonhou. Há 33 anos ele sonhava com esse morro. Aí ele falou: ué, é o morro do meu sonho. Aqui no estado. Aqui no estado. Aí ele ligou pra minha mãe e falou: Carmo, Achei. o morro? Ela falou: então eu tô fazendo as barcas, os meninos e tô indo. Não sei. Aí a gente se meteu na casa dos quilombolas. Então a sua vinda Quantos pra anos cá você foi tinha? pro morro. Foi pro morro. Foi pro mato. Eu saí do mato Com com outro. quantos anos você veio pro Mato Grosso do Sul? Eu acho que eu tinha 5 anos de idade. Caraca. Quando eu vim pra cá. Bebê. Idade dos meus gêmeos. E como foi essa infância e adolescência no morro, nos quilombolas? Eu tive a oportunidade de conhecer lá, um lugar incrível. E como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Cara, os quilombolas, eles nos acolheram muito bem, porque, primeiro, o meu pai é um homem muito humilde, e a minha mãe também. Então, a gente é humilde com humilde, não dá erro, né? Simplicidade com simplicidade. Então, a gente ficou nas casinhas, dormindo em rede, etc. E o meu pai foi abrindo picada para tentar encontrar algo que aquelas pessoas do sonho dele falavam. E minha mãe ajudando a cozinhar e tal, fazendo as coisas dos quilombolas. Aí a gente pegou, conseguimos casa aqui em Campo Grande, casa de amigos, emprestada e etc., para ir construindo essa ideia e essa situação da missão do meu pai. E o primeiro bairro que a gente morou aqui, se eu não me engano, foi Bonança. Naquela época, a gente tinha ali alguns churrascos de... Não sei se vocês são de Campo Grande. Sim. Eu sou de Aquidauana. De Aquidauana. Ali no Bonança tinha Chácara Bonança, que tinha churrasco no espeto e tal. Então eu lembrava muito disso. Mas as coisas foram rápidas demais. Desde quando nós viemos para Campo Grande, desde quando nós viemos para Mato Grosso do Sul, parece que a gente teve um salto quântico, assim. Porque tudo que meu pai falava que um dia ia fazer começou a acontecer em menos de um ano. Nossa. Caraca. Né? Então, por exemplo, a forma com que ele comprou as terras, né? Que ele adquiriu as terras do seu Bigolim, do português, né? A forma como ele começou a fazer as coisas que ele achava que tinha que fazer, da missão dele, etc. Então, tudo isso começou a acontecer de forma muito rápida. E minha mãe sustentando a família, a casa, de sustentabilidade, né? De sustentação. E aí, assim, a gente entrou na escola aqui em Campo Grande, né? Daí estudei no Hércules, estudei no Latino-Americano, estudei no ASE, fui convidado a me retirar de todas elas.
Não fui expulso aí, ó. Eu não fui fui expulso. convidado a Fui convidado a retirar. Exatamente. Essa coisa da sua mãe ter certeza, né? Ter certeza de quem você é, faz você se comunicar com muita autenticidade, né? A gente percebe isso muito daqui. legal. E como, cara, conta pra gente como é que você era na escola. Eu não ia falar da escola, mas quando você falou assim, eu fui convidado a se retirar. Cara, vai ter ex-professor meu assistindo isso daqui. Eu não posso nem oscilar. E outra coisa, assim, foi o primeiro empreendimento, quando você começou a ter essa veia? Porque teu pai, acho que te ensinou muito isso, né? Mostrou, né? Aham. Meu pai exemplificou a criação pra gente, né? Do nada. Como que você cria as coisas, né? Isso. E isso a gente tem muito na nossa genética, que é a criação, né? E não, porque a gente não tinha absolutamente nada, né? Tinha vontade, a gente nem sabia o que era pra fazer. Não é mesmo? E você, hoje eu olho assim e falo, cara, você só sabe o que você vai fazer se você souber quem você é. Porque senão você vai errar e vai fechar, vai errar e vai fechar, né? Claro que tem uma maneira, uma receita de bolo de gestão administrativa da qual eu não sigo, tá? Eu não sigo metodologias administrativas, não sigo gestão atual, não sigo os padrões de receitas da sociedade. A minha gestão, ela é 100% intuitiva. 100% intuitiva. Era essa palavra que eu tava procurando, cara. Porque eu acho que se você não criasse 067, você criaria outra coisa, entendeu? E teria também esse... Entendeu? Interessante. Esse trem. Essa originalidade, entendeu? Porque é teu, né? Exatamente. Eu tinha uma pergunta antes, era a respeito das escolas, eu acho. Como que eu fui? Como que você era na escola? Triste demais. Você não gostava de estudar? Meu Deus, não gostava de estudar. Por quê? Vou explicar por quê. Explica. Porque, assim, já na época que eu ia da quinta série, sei lá, era o terceiro ano, meu pai já trazia muito conhecimento pra dentro de casa. Quase um homeschooling. Cara, ele trazia muito conhecimento. E aí, quando eu chegava na escola, que eu pegava aquele conhecimento Basicão, entendi. básico, aí ferrava a O que eu cabeça. tô fazendo aqui? Que aí não ferrava, cara. Aí eu brigava com o professor de história, de geografia, de física, né? Química não, porque eu não era tão metido assim, né? Mas assim, a gente tinha outros posicionamentos, não brigar de discutir, mas de posicionamentos, né? Falar, mas existe uma outra teoria que também é científica, e a ciência são teorias, né? A ciência não é inflexível, muito pelo contrário. A ciência só existe porque existe pesquisador. E o pesquisador, ele testa. Ele testa. Ele aceita que tudo é mutável e que nada é estático no mundo. Esse é o cientista. Exatamente. Né? Muita gente fala, meu Deus, mas isso não é científico. Meu amigo, tudo é ciência quando você permite que há outra visão sobre aquilo. Né? A ciência são testes. E aí a gente, na escola, entrava em algumas discussões e etc. Aí o coleguinha falava, Vai devagar. Vai devagar. Pisa no freio. Mas enfim, posso não ter sido o melhor aluno em algumas escolas, mas eu tenho certeza que Eles eu lembram de aproveitei. Com certeza. E você é lembrado. Lembram dele. Aí quando não era eu discutindo, falando com o professor, né, com outras visões sobre aquilo que a gente tinha dentro de casa, era o colega falando, o pai dele vê ET. Lá no fundo. O pai dele vê ET, ele é doido e não sei o quê. Cara, aí já viu, né? Fuzuê. E o teu pai era muito tranquilo com isso também, Meu né? pai era tranquilo. Porque às vezes, né, tá indo mal na escola e, putz, esse menino já não tem futuro mais. Não, né? mas meu pai sempre falava isso, falava assim, ó, a escola, você vai ter o acesso a uma informação, isso não é há legal, hein? informação. Isso é legal. Então pegue e acesse a informação que a academia te dá, porque você vai usar. Vai usar de determinada forma. Mas não coloque que isso é informação da vida. Porque aí a gente vai para outra camada de informação daqueles que passam a informação para a escola. Exatamente. Agora fala pra gente assim, esse aluno meio diferenciado, da onde surgiu a ideia da 067? Bom, a 067 Vinhos, ela surgiu... Eu morei na França um tempo, e eu tinha um amigo lá, no qual me convidou para ir para a França para trabalhar, justamente para dar cursos de neurociência, né, na época.
Eu só fui estudar depois de grande e fazer cursos tecnólogos, né? Então, cara, neurociência, nutrição celular, outros cursos avançados em tecnologia quântica e tal. E aí eu fui convidado para ir para a França para falar um pouquinho de neurociência, né? O que a neurociência traz e muda na vida das pessoas quando você entende melhor, né, o seu corpo como uma célula, né, nesse universo que chama planeta. E aí, lá eu tive o contato mais profundo com vinho, na França. Né? O meu amigo Otávio Reis está sempre do meu lado, meu irmão, não é irmão de sangue, mas não importa, não precisa de sangue ali, né? Aquele irmão que realmente é verdadeiramente. E ele começou a me pautar de vinhos, né? A gente viajou a França inteira, depois a Espanha, depois a Alemanha, depois os nórdicos. Então eu fiz toda a Europa enquanto eu ia trabalhar lá e sempre na base do vinho. E eu comecei a perceber, né? Primeiro a conduta das pessoas que degustam vinho e aquilo ficou em mim assim. Eu falei, cara, mas que negócio legal. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou usar um palavrão, tá, gente? Fala. Tira a criança da Quando, sala. quando eu saí de Campo Grande pra ir pra França a primeira vez, eu saí de Campo Grande, fui pra São Paulo, depois Porto Alegre, Quantos Belo anos você Horizonte. tinha? Então, eu tinha já 18, 19 anos. Tá? Quando eu saí, aqui em Campo Grande ainda falava... você toma vinho, você é viado. Né? Então tinha aquele preconceito absoluto, tanto da bebida quanto da pessoa. Então, quando eu cheguei na França, o meu amigo começou a me mostrar o mundo do vinho, eu tava com aquele... Não era um julgamento meu, mas eu ficava com aquilo na mente. Ou Mas você é como- rico, né? mas e daí? Se, né? Não é uma coisa ou outra, e isso não define nada. Então, aquilo me incomodava. Cara, que isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, que eu aprendi em Campo Grande não tem nada a ver e tal. São amigos grossos que eu tenho e etc. E eu destravei. Falei, cara, vamos ver o que o vinho faz. E aí o vinho deu uma estilingada de posicionamento. Porque meu amigo também, apesar dele estar morando na Europa, isso não quer dizer que a pessoa tá bem. Né? Muita gente, eu vou embora pra Europa. Mano, ele tá limpando o banheiro lá, não que isso seja ruim, mas se você estaria melhor Na luta. aqui, você tá na luta, né? E lá é pior porque você realmente tem um preconceito social na Europa. Aqui é muito menor o preconceito social. Então, com quem é limpador, lá você vê escancaradamente o preconceito de uma pessoa que tá comendo num restaurante para pessoa que tá limpando um restaurante. É um absurdo, chega a ser abusivo nos lugares que eu vi isso acontecer. Então, a 067 Vinhos, eu acredito que ela foi criada dentro de mim nesse momento, que eu estava na França. Mas, no papel, ela se materializou com a minha rainha, com a minha princesa, Gabriela Paz. Eu vou me apaixonar. Conta pra gente essa história aí. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu procurando ET. Legal! Isso já ia acontecer comigo. Minha esposa morre com medo, cara. Eu falei, você acredita? Eu não acredito, mas então, tem medo. Conta um pouquinho como que foi esse encontro. Pois é, olha, eu tinha um passado de solteiro não muito agradável, assim, O histórico não O seu passado te condena. não muito referencial, né, e tal. E tava com dificuldades de ter relacionamentos estáveis naquele momento. problema na escola. Tudo. Tudo que era base, assim, era meio bagunçado, E aí, lá no Hotel Fazenda, né, onde o papai fundou, né, criou toda a questão de pesquisas. Na época, ele começou com pesquisa ufológica e hoje a gente está fazendo dispositivo quântico de supercondutor para radar militar nos Emirados Árabes, né? Então, naquele Hotel Fazenda ali, a gente tem um momento que chama momento MDPL, que é quando a gente vira uma frequência de eletromagnética para o campo, né? E a gente vai jogar futebol com essa frequência eletromagnética porque a gente acredita em outras coisas, assim, né? A gente sabe da super tecnologia e a gente aplica ela no nosso corpo. Então, nesse momento que eu tava jogando futebol, eu olhei na arquibancada, tinha uns olhões, assim, lindos, amendoados, olhando pra mim, né? Falei, meu Deus do céu, Será que é aquilo pra ali, né, cara? Olha pro lado, olha pro outro.
olhar, tomou uma bolada na cara, né? Não. Cara, e aí a gente trocou uns olhares ali e tal, e ela buscando conhecimento também, né? Porque quem vai lá pra fazenda, pra dar aquela pesquisa, está buscando conhecimento, tá querendo entender uma outra forma de visão sobre as coisas, né? E aí, mais tarde, né, naquele mesmo dia na cantina, a gente tava um do lado do outro e tal, e aquele olhar magnetizou de novo, e aí a gente se falou, né? Oi, tudo bem e tal. E aí não aconteceu nada. Aí eu fui embora, né? Ela foi embora e tal, a gente veio pra Campo Grande, e a Gabi mandou uma mensagem no Instagram, né? Uma mulher de atitude, hein? Atitude. Aí ela mandou uma mensagem, e aí, ó, vamos tomar uma cerveja? Cara, e eu tava num momento, assim, péssimo comigo mesmo, né? De relacionamentos e tal. Eu falei, cara, eu não vou bagunçar mais uma, né? Ainda mais uma mulher que trouxe pra mim algo que mexeu, né? Só num olhar, assim. E aí eu falei assim, Gabi, putz, eu não tô no melhor momento. Não, me desculpa, mas assim que eu tiver no meu melhor momento, eu lembro dessa cerveja, se você tiver Que legal. disponível, né? E aí ela falou, não, tudo bem, tranquilo e tal. Aí, cara, aí comecei a ralar, daí eu comecei a bloquear todo mundo, né? Sai da minha vida, sai da minha vida, sai da minha vida. Vou resolver isso, vou resolver aquilo e etc. Uma semana depois, eu mandei uma Olha, carinha que pra ela. rapidez. Vamos tomar cerveja. Mandei uma carinha pra ela, né? Oi? aquela cerveja ainda tá de pé? Ela tá sim. Eu falei assim, então, agora eu tô pronto pra nossa cerveja. Ela falou, então me pega aqui. E aí, a partir daquele momento, a gente nunca mais se separou. desgrudou. Que lindo, gente. Nunca mais. Então ela foi comigo para todos os lugares, eu fui com ela para todos os lugares que ela queria, né? A gente realizou sonhos nossos, mútuos, né? E constituiu uma família que eu sou extremamente feliz, eu tô extremamente satisfeito com a vida que nós temos. E nesse processo, né, eu sempre gostei de ler livros curtos e objetivos e falava pra Gabi, casais inteligentes enriquecem juntos. É até o nome de um livro. Sim. Né? Ser base, né? E exatamente. Observado. Ser base. E aí eu falei pra ela, por favor, você pode ler esse livro? A gente precisa botar o negócio pra ferver, né? Porque a gente quer ter conforto, a gente quer dar acesso à nossa filha, às nossas filhas às camadas de informação e a gente quer que elas sejam do mundo. Então, vamos fazer juntos? Vamos. Aí ela leu uma parte, acho que não terminou de ler o livro, mas ela já entendeu a proposta. E a Gabi, ela é uma mulher muito forte, né? Ela é magrinha e tal, mas ela é muito forte, cara. E isso serviu pra mim, assim, e isso baliza a minha... como que eu vou falar? A minha coragem e a disposição pra seguir, né, adiante. Porque o pilar tá bem, né, cara? O pilar não treme. Né? O problema é se o pilar tremer. Né? Se o pilar não balança, se a base não balança, você vai com força, porque em casa você tá bem, né? Não tem problemas, né, na base. E aí ela me fez uma pergunta, falou, amor, ó, o que você tem tal pra gente começar a fazer? Eu falei, cara, eu tenho 5 milhões em dívidas. Ô, louco. Mas quem faz 5 milhões em dívidas faz o dobro em lucro. Eu sempre falo isso. Se você deve muito, é porque você tem capacidade de construir muito também. Aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim, então tá, ó, eu tenho, tudo que eu tenho são 50 mil reais. Então você aplica em qualquer projeto seu que vai dar certo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu apliquei num projeto, numa fórmula que eu tenho que eu sempre tive essa fórmula pra... não é um nootrópico, mas é um suplemento neurológico para quem tem TDAH, para quem tem depressão, pensamentos compulsivos, para quem tem déficit. Então eu sempre tive essa fórmula guardada. É simples? Pode contar ou não? É complexo? A fórmula? É. Tem 13 ativos, né? Então eu não lembro todos eles de cabeça. É um produto que você tem hoje. É um produto que eu tenho. É o produto que trouxe a minha prosperidade da minha família. E eu nunca falo desse produto porque eu tenho um apego emocional com ele. Mas o nome é OPS, né? OPS, que é Oliveira Pache Suplementos. Né? OPS Suplementos. Esse OPS a gente bateu o recorde nos Estados Unidos de venda de nootrópico, né? No e-commerce. Aqui no Brasil também. Hoje ele é produzido pela Catalent, a maior farmacêutica do mundo. E nos dá
nos coloca em um local de negócio muito forte. Só que como que a gente começou, né, esse Ops? A gente começou pedindo numa farmácia de manipulação, então eu tinha 50 mil, não posso pagar a dívida. Tem que criar o produto a dívida eu rolo, né? Eu pego o produto e desenvolvo o negócio pra gente ir pagando as contas aos poucos. E aí eu comprei as embalagens, mandei manipular em big bags a fórmula e fizemos a primeira grande produção na mesa da nossa casa. Né? Eu, a Gabi, a minha sogra, e a filha que a Gabi tem do primeiro casamento, que hoje é minha filha, que é a Isis. Ainda não existia a Lana, que é a nossa pequenininha, que é um ser extraterrestre que encarnou ali, cara. Meu Deus do céu. Aí a gente pegou e imprimimos rótulos numa gráfica e todo mundo rotulando em casa, invasando, rotulando. Coloquei no e-commerce, começou, puf. Caiu uma vendia por dia, 2 vendidas por dia. Nunca fiz impulsionamento, nem sei como que faz essas coisas. Isso é pra quem é inteligente, né? Meu negócio é outro. O Júnior te ajuda nisso. Aí a gente começou a ver algumas vendas acontecendo e aquilo começou a multiplicar. Cara, a gente tinha uma mesa 3 vezes essa daqui, lotada de suplemento, e a gente tinha um Agile, né? Um carrinho Agile. E eu saía correndo naquele carrinho, ia no correio. Até hoje, uma amiga minha que sempre me vê nos correios, né? Sempre fala lá e tal. E acabou o suplemento. Eu falei, não, tá em outra escala agora. Não sou eu mais que mando e tal. Tem uma empresa especializada. E aí, isso mudou a nossa vida. Por que eu tô contando essa história? Porque isso é antes da 067 Vinhos. Ah, legal. Então a gente bombou nessa questão dos suplementos, construímos uma prosperidade e aí tivemos a ideia da 067 Vinhos. Por quê? Eu tinha, mesmo com muita dívida, eu tinha um aporte numa empresa de um amigo meu de vinhos lá em São Paulo, né, que é uma importadora. E aí, porque eu voltei da França e eu já queria mexer com vinho. Falei, não, então vou entrar com dinheiro. E esse meu amigo, ele não era sommelier, mas ele tinha muita experiência na área de vinhos. E aí, ele pegou e falou, entra como investidor anjo, Alan, e tal. Aí eu entrei, mas nunca me envolvi e tal, era meio frustrado, que não conseguia colocar minhas ideias, não sei o quê. Aí a Gabi falou, meu amor, agora a gente tá tranquilo, então a gente já pode ir pra outra escala. Eu falei assim, amor, vinho. O vinho, ele muda a cultura de uma região e desenvolve e traz dinheiro para todo mundo, porque a ideia da 067 Vinhos, né, o grande projeto da 067, ou o pequeno projeto da 067, é dividido em 3 fases. A primeira fase a gente faz o private label dos produtos e cria os vinhos autorais, que são em homenagem à nossa região, né? Então, a gente compra as uvas, contrata a vinícola, vinifica e faz, né, ele autoral em homenagem. A segunda fase, a gente já produziu vinho híbrido, né? Que ele vem em barricas e a gente invasa aqui e descansa aqui. Então ele é produzido, a essência dele num estado, mas é finalizado aqui. Sim. Isso que a gente chama de vinho híbrido. E a terceira fase, e aí nessa segunda fase a gente já começa a fomentar a agricultura de pequenos agricultores, né, e microagricultores. Que gente, nessa região a gente consegue plantar uva. Vocês querem plantar? Que é não o cooperativismo, mas é isso que fez Borgonha, que fez Bordeaux crescer. Que cara, cada um faz o que sabe. Então, quem tem terra sabe plantar uva. E aqui no Mato Grosso do Sul é isso que nós vamos fazer. O interessante é que não precisa ser muita terra. Você falou não, ali, 1 hectare e meio. 1 hectare e meio dá um produto de extrema qualidade e dá exatamente o suficiente para a gente continuar o posicionamento da 067 Vinhos, que é 900 garrafas, 1.000 garrafas por lote. E aí a gente teve a ideia da 067, falei, cara, DDD, Mato Grosso do Sul, amor, vambora, ela vamos. Maneiro, nome é bom. Leia aí o propósito da 067, olha aí. E ela se iniciou em bonito. Exaltar as belezas de Mato Grosso do Sul, conectando histórias e pessoas através do vinho. Olha que show. Vou ler de lindo, novo. até Exaltar as belezas de Mato Grosso do Sul, conectando histórias e pessoas através do vinho. Então, se você não sabia nada de vinho, a partir de hoje, muda o seu mindset, vamos aprender. Eu quero aprender. A gente fez. É o que eu falei, né? Se você não gosta, você começa a gostar. Cara,
antes da gente ter algumas perguntas aqui pra fazer, mas tem uma que, assim, eu fiquei curioso. Tem 6 filhas, né? Tem. 6 filhas. Como é que é a tua rotina hoje, cara? Uma Boa, coisa... O que é isso? Deve ser uma loucura, né? Deve ser uma doideira essa rotina. Cara, tem alguma coisa que você faz todos os dias, assim, até pra você ter essa criatividade, né? Que eu acho que eu acredito muito nisso, né? Criatividade é um músculo, você tem que estar sempre pra você, Fomentando. para você estar criando, né? Enfim, tem alguma coisa que você faz todos os dias, assim, que você fala assim, isso eu não posso deixar de fazer. Na tua rotina, meio louca, né? Meio Cara, doida. Porque você tá em vários países, né? Enfim. O que eu faço todos os dias da minha vida é buscar informação, é estudar. Legal. Né? Então, todos os dias eu me atualizo com um dos assuntos dos meus negócios. E até buscando os assuntos dos negócios que eu tenho hoje a gente tem 16 empresas, né? Buscando os assuntos, sempre vai aparecer uma outra oportunidade, uma outra visão sobre outra pessoa falando sobre aquele determinado assunto. Então, todos os dias eu dou uma estudada. Não tem regra, eu não preciso ficar quieto, eu não preciso ficar em silêncio, mas eu tô ali no celular, olho e estudo. Não tenho uma rotina de todos os dias acordar às 6 e etc. Não acredito nisso também. E propositalmente eu acho que o homem, quando ele vai alcançando algumas esferas de acesso, né, na sociedade, ele tem que tomar muito cuidado com rotina, né? Porque a rotina ela traz a visibilidade que não é legal para sua família. Né? Então, todos os dias, 6h15, a sua caminhonete sai da sua casa e vai para aquela escola. Não sei Entendi. se é esse o meu objetivo. Eu quero que isso seja bagunçado, entendeu? Porque não pode ser mapeado a segurança, né? Então, lá em casa, todo mundo é bem dinâmico. Então se adapta, às vezes a gente sai 1 hora antes, às vezes a gente sai 5 minutos antes, às vezes a gente chega atrasado, e isso faz parte da nossa identidade. Então a minha rotina ela é baseada principalmente em estudos e ações. Então a gente segue uma regra assim, que é pensamento, desejo e vontade. Eu penso, gero as emoções, depois que eu penso, eu me visualizo com aquilo que eu pensei, e aí eu vou para a vontade, que é a realização. Só que isso tem que ser em 7 minutos. Então é uma regra que a gente tem lá em casa. Eu penso, sinto e ajo. Penso, sinto e realizo. Então se eu pensei, por exemplo, em tomar uma água, meu subconsciente automaticamente vai entender tudo que você faz, tudo que você pensa, você realiza. Com as coisas mais simples. Essa é a matemática mais simples de cocriação que eu conheço. Então, tudo que você sente vontade, realize. É lógico que você tem que, mais uma vez, ter noção de quem é você e onde você está. Aqui, eu quero andar de Ferrari agora. Não é esse o objetivo Sim. na vida. Né? Andar de Ferrari é uma consequência se você gostar daquele tipo de carro. Eu, particularmente, sou mais aventureiro. Gosto de lama, mas já andei. Mas a ideia é você estar conectado. Quais são os elementos que tem nessa sala? Né? A gente tem carpete, luzes, quais são as cores, né? Tem metal e etc. Temos alumínio. Então, onde que eu estou e o que eu estou fazendo? Eu não estou na angústia vibrando no futuro e nem da depressão do passado. Eu estou aqui. E é só onde eu Agora. consigo fazer algo. Né? Então, a minha rotina ela é estar presente. Legal. Que lindo. Maneiro. Pô, é Exemplo legal pra mesmo. gente. Isso. Estar presente é um presente. Né? É um presente para nós, né, cara? Para todos nós. Muito legal. E assim, essa coisa de aplicar muito rápido é interessante. Você estava falando dos seus funcionários lá, que vocês, colaboradores, que vocês já colocam muito em prática muito rápido. Isso é muito interessante também, porque faz com que as coisas andem muito rápido. Né? Exatamente. A velocidade hoje é tudo, Sim. né? É uma velocidade de qualidade. Não adianta a gente sair fazendo igual louco, Sim. né? Mas uma vez que todo mundo sabe quem é cada um, a gente consegue ter velocidade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Esse é o princípio básico, e não o que você faz, o que você faz, o que Yes. você faz. É quem nós somos. É isso aí. Beleza? Independente da sua função, né? Se for uma função de comunicação, mas se você tiver oscilação emocional o tempo inteiro, se eu te jogo no meio de um evento de 15 mil pessoas, você espana. Exatamente. Não dá. A gente tem que saber quem que é quem. E quando a gente sabe quem que é quem lá no time, hoje a gente tem 45 funcionários na 067 Vinhos, a gente tem que, é regra, conhecer um por um.
se interagir, tomar vinho junto, todos os dias a gente abre uma garrafa de vinho, né, degusta juntos e a gente se conhece mais e mais e mais, cada vez mais, pra gente fazer as nossas missões. Gente, ontem, deixa eu contar rapidinho. Ontem eu conheci o vocalista do Nenhum de Nós. Ele estava no encerramento do evento da Justiça que eu estava. E aí a palestra dele, a palavra-chave foi essa, é a confiança que Isso. você tem que gerar. E você só gera confiança quando você se preocupa com a pessoa. Quando você descobre, né? Acessibilidade. A verdade, lembra que eu falei no início que pra Sim. mim a verdade é acessível e é simples. Ela se começa a falar bonito demais, já sigo o meu caminho ali, porque a verdade ela é, né? E quando você cria confiança, você tem que criar confiança com verdade. Se você não tem verdade, você não cria confiança. E pra trabalhar com a verdade, você tem que ter acesso à pessoa. Sim. Saber se ela tem cachorro, se ela Isso, tem filho, exatamente. né? Como o é? que ela gosta Acho de que o novo ler, cast é sobre isso, né? qual que é o temperamento, Que a gente tá fazendo aqui. como ela A reage. conversa ser o mais autêntica possível, sabe? Pra gente legal. rir, pra gente, enfim. Faltou só uma garrafa de vinho aqui. Ah, cara. E não é por horário, viu? É porque eu vim de outro lugar, senão eu tinha Ó, trazido. já a gente vai começar a nossa roda de tereré, Com mas tem uma certeza. coisa, acho que o pessoal quer saber que o Alan não falou ainda. Conta essa história um pouco dos Emirados Árabes, essa coisa do Pantanal Trading, né? Que vai ter uva lá no deserto? Como que é isso? Isso liga muito, não te cortando, sobre a verdade. Porque lá você precisa ter a verdade. Senão Só cortam entra ali sua quem tem a língua. verdade. Então Meu é uma Deus. conexão. Pode Ou então você toma uma chicotada, né? Mas sem, né? Se fosse uma, tava beleza. Sem chicotada. Sem chicotada. Conta pra gente como que é essa história. Bom, a minha história com os Emirados Árabes, ela começou quando a gente desenvolveu uma linha de cosméticos chamada Kion Cosmetics, há uns 10 anos atrás. Essa linha de cosméticos, ela foi idealizada por um grupo de pessoas, né? Na época o time tinha 4 ou 5 diretores e o meu pai como presidente. E a gente achou uma argila muito especial aqui em Mato Grosso do Sul. Essa argila, a gente fez alguns testes, mandamos pro Canadá e a galera da bancada falou assim, ó, é uma argila diferente. Não tem no mercado nada igual. Aí, então, o que a gente pode fazer com essa argila? Milhões de coisas, desde foguete até máscara facial. Nossa. Como que eu coloco ela no mercado mais rápido? Cosmético. Tem menos Anvisa, menos burocracia e mais velocidade. Beleza, desenhamos ali uma linha de tratamentos faciais home care, né? Super premium. Então, a gente contratou farmacêutico, nutracêutico e etc. E idealizamos. E fomos para nossa primeira feira, porque o objetivo naquela época, o meu objetivo era estar mais conectado com o comércio exterior, mas principalmente sobre relações internacionais, né? Por quê? Porque é isso, a vida é sobre isso, sobre cultura se conectar, né? Então, pessoas diferentes Network. fazerem os mesmos negócios, né? Ou negócios diferentes, né? A gente nunca sabe. Mas um produto ele tem que ter acessibilidade. E eu sempre gostei do comércio exterior. Então, vamos lá. Tem uma feira chamada Beauty World, que até hoje ela é a maior feira de cosmético do mundo e é em Dubai. E aí uma das nossas diretoras falou assim, olha, vem pra cá e tal. Ela tava morando lá. Vem pra cá, vamos arregaçar essa feira, não sei o quê. O pessoal gosta muito de produto brasileiro. Vambora. Aí a gente fez, cara, uma massa de pão de argila. A gente passou no rolo mesmo, assim, ó. Então a gente fez uma massa de pão do tamanho dessa mesa de argila e cortamos na faca, quadradinhos da argila. Quadradinhos, né? Aquela massa, colocamos dentro de um saquinho, colocamos um adesivo Brazilian Kimberlite Clay, que é a argila kimberlítica do Brasil. A argila kimberlítica, pra gente ter noção, o kimberlito é a pele da pedra preciosa. Então quando tem diamante, ouro, nióbio, grafeno, tudo que cuida esse veião é a argila. Então, a argila é o sangue e o plasma da geologia ali, né? Essa kimberlítica. E aí a gente foi para Dubai. E aí a gente fez a primeira feira e etc. E, cara, não foi como a gente esperava, porque o brasileiro ele vai com um sonho de que ele vai fechar um negócio gigantesco lá nos Emirados Árabes e tem muito dinheiro e etc. Só que, meu irmão, o dinheiro fica entre eles. Eles não dão pra você. Toma aqui. Cara, galera, o dinheiro fica com eles, tá? Cara, a gente teve que gastar muito dinheiro pra aprender uma coisa muito simples. Né? E aí começou a minha ida nos Emirados Árabes. Foi quando
eu tive essa história muito diferente. Eu nunca contei ela em nenhum lugar. A 067 já existia nesse tempo? Não. Não, também. A Tá. 067 Só pra gente conectar. é meu último projeto. Tá. Né? E aí, nessa época, a gente tava, cara, com muito curto de dinheiro, né? Então a gente foi pra lá com tudo muito contadinho e etc. Foi aí que, lá pelas tantas, no meio da feira, uma moça no stand muçulmana, né? Chegou só com os olhinhos de fora, chegou e falou, oi! Aí, ué? Né? Muçulmano falando oi aqui e tal. Oi! Ela, tudo bem, o que você tem aí? Aí eu expliquei pra ela, né, toda a questão da argila, o meu sócio na época, né, que era o diretor, também tava lá, que falava mais de 5 línguas, então aquilo ali foi bem legal e etc. Ela falou assim, olha, eu gostei do produto, o meu chefe tá buscando novos produtos aqui nos Emirados, e eu vou mostrar esse produto pra ele, você tem uma amostra aí, demos a amostra, amanhã eu vendo. Ah, tá bom, beleza. Aí estamos lá, cara, trabalhando, tá fazendo feira. Fazer feira, não sei se já fizeram feira. Fazer feira é das 5 da manhã à meia-noite. Você repetindo a mesma informação em pé, sem almoçar, só na base do café e da água. Nossa. Né? É estressante, né, cara? Eu fiz 5 anos seguidos de feira. Todos os continentes eu fui fazendo feira pra tentar posicionar essa marca. E aí, ela voltou no dia seguinte. Oi! Ué, voltou. Então, meu chefe gostou muito do seu produto, tá? Vocês podem... só que a gente não pode conversar aqui. Aí eu falei, puta, é terrorista. Vai me bater. Vai me sequestrar, vai abrir no meio e tal, né? Aí, então vocês têm que ir para um determinado local. E depois, nesse local, um carro vai vir pegar vocês. Meu Deus. Esse carro vai pegar vocês e aí vocês vão ver ele atirar. Eu falei, bem... Depois que ele atirar, e vocês vão pra um jantar, e nesse jantar, talvez, não sei o quê. Aí, cara, eu falei, cara, é uma decisão importante. Eu não conheço a cultura desse país, né? Eu preciso pedir conselho pra pessoa mais importante de conselho na minha vida, que é meu pai e minha mãe. Né? Daí eu peguei o telefone, liguei e falei, ó, aconteceu isso, o que você acha? Ele falou, o que você sentiu? Aí eu falei assim, ó, emocionalmente, eu senti coisa boa. Racionalmente, eu tô um pouco bloqueado. Daí ele falou assim, não, vai pela emoção, vai pela emoção. Ai, que beleza. legal. Massa, né? Aí, liguei pra moça, falei assim, ó, beleza, vamos fazer a trilha, né? Aí, Vamos lá ver ele atirar. a gente chegou lá no clube de tiro, tava tirando nos pratos lá, não sei o quê, e eu olhando esse cara atirando, tinha vários atiradores, né? Aí esse cara olha pra trás assim e fica olhando pra mim. Aí dá um tiro no prato e olha pra mim. Eu falei, meu Deus do céu. O próximo sou eu. Que cultura maluca, né? Aí ele parou, teve uma hora que ele parou, cara, voltou assim pra mim. Eu não sabia que era ele, né? Ele voltou assim pra mim e perguntou em inglês, de onde que você é? Eu falei, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim, não é. Você não é brasileiro. Eu falei, não, eu sou brasileiro. Aí ele falou assim, não é. Você é um dos nossos. Você é sangue azul. Cara, isso parece um conto de fadas, meu irmão. Eu olhei assim pro lado, tava o Luciano Didier, que era o meu sócio na época, né? Eu falei assim, cara, você ouviu isso? Meu inglês não é tão bom e tal. Você entendeu? Ele falou, cara, ele falou isso mesmo. Eu falei... Aí eu fiquei olhando assim, falou, aí eu agradeci, né? Eu falei, muito obrigado, me sinto lisonjeado e tal. Ele falou assim, não, gostaria de te convidar para jantar hoje. Falei... e o jantar seria sobre o quê? O jantar seria sobre cultura e verdade. Falei, pô, pegou. Meu Deus, que louco. É isso que eu quero. Aí ele me chamou pro palácio. E com mais duas, além do Luciano, tinham mais 2 ou 3 brasileiras que estavam fazendo uma missão empresarial. Só que assim, cara, é complicado, né? Quando eu tava fazendo a missão empresarial. Tirando foto de tudo, assim, ai, tira foto, Sem profissionalismo. Marta, pelo amor de Deus. Cara, Finge é a patroa. naturalidade. Atende a patroa. Finge naturalidade. Deixa eu ver. Fala pra ela, tá acabando. Estamos acabando, Og.
Ô, meu amor, ó, tamo acabando aqui. Tô no meio do podcast, hein? Falamos bem de você aqui, só coisa boa. Já tô indo. E aí, cara, parecia um, sabe, de criança. Mas, gente, a gente tá em outra cultura, se comporta, o negócio é corporativo, tenha bom senso, a gente não sabe o que que tá acontecendo, né? Calma. E aí, pediram pra elas se retirarem. Aí o cara fala, acho que eu me enganei, ele não é essa. Não é sangue azul. Não, cara, tô nem aí pra sangue azul, mas o meu negócio, eu acho que as pessoas, elas precisam de uma postura no local que elas estão, né? Qual é a proposta do local? Pô, ali o negócio é muito mais sério e tal, eu vou ficar relinchando e tirando foto, parecendo um doido que nunca vi um negócio, né? Acho que não é o ideal, né, cara? Pega mal. Primeiro porque você se coloca como inferior. Sim. Sim. Pronto. Né? Pô, você não tem isso lá no seu país? É. E aqui e não é verdade, porque no Brasil a gente tem coisas tão maravilhosas quanto tem em Dubai. Legal. Ou mais. Entende? Então a gente fica assim, passando uma coisa esquisita quando a gente vai para outros lugares. Aí ele pegou, me chamou pro palácio. Aí entrei no palácio, era o Palácio do Sheik. Cheguei no palácio, a gente começou a conversar sobre o Alcorão. E, cara, eu tenho um curso de antropologia, né? Paralela, não antropologia acadêmica, né? Do homem, do macaco e etc. Uma antropologia diferente. E a gente foi conversando sobre a vida, sobre a gênese humana, sobre a criação, sobre o que cada um acredita, o que é esse veículo que nós usamos, o que é a alma, o que é o espírito, e blá, blá, blá. E isso aconteceu pelos próximos 7 dias. Nossa. Ninguém falou de dinheiro. Depois do 7º dia, que eu tava voltando pro Brasil, aí ele falou assim, por acaso, eu gostaria de fazer um pedido do cosmético que você vende. E aí a gente vendeu a primeira paulada, assim. Nossa. Aí, cara, eu falei, sabe? Mas assim, é um relacionamento e o que eu quero dizer com isso? Acesso, confiança. Acesso, confiança, simplicidade. Não que eu seja um homem simples, não é isso, eu tento ser, porque é da minha essência, que eu tento manter isso. Mas eu acho que é principalmente por decisões, né? Cara, puta, eu vou tomar essa decisão, não vou tomar. É uma decisão que mudou a minha vida, né? E depois disso, a gente vem pro... Aí eu parei, fiz essa exportação, parei, nunca mais fui pra lá. Casei lá, né, com a namorada que eu tinha na época, antes de vir embora, né? Eu casei, ele quis me abençoar, virei muçulmano e etc. No Palácio da Família Real, do Said Maktoum, que é o sheik de Dubai. Nunca contei essa história, nunca em mídia nenhuma, assim. E aí, ele, quando eu tava sendo batizado, eu tava casando, ele falou assim, filma. Aí eu falei, filmar? Mas não preciso filmar. Eu não gosto de foto, de filmagem e tal. Eu não sou um cara assim, né? Eu gosto de manter na memória o negócio, né? Eu gosto de sentir o cheiro, né? Sentir o toque e tal. Aí eu falei, não, filma. Eu falei, cara, mas eu não quero filmar esse momento e tal. É o suficiente pra mim, tá na minha memória, é o momento e tal. Falou, não, você vai precisar desse passaporte. Filma eu sendo seu padrinho, porque você vai precisar desse passaporte um dia nos Emirados Árabes. Eu falei, tá bom. Aí filmei. Aí, a gente abriu a 067 aqui, e eu fiquei 5, 6 anos sem voltar pra lá. Abriu a 067 aqui, e aí a gente queria expandir os negócios. Eu falei assim, amor, vamos expandir na onde o trem ferve, lá nos Emirados. Eu tenho uma conexão com aquele lugar muito diferente. Ela falou, vamos. Eu falei, tem um cara lá que é da Câmara Árabe, se ele lembrar de mim, ele pode abrir portas. E lá nos Emirados Árabes só existiam duas empresas que podem importar álcool. A licença para importar álcool custa 40 milhões de dólares por ano. Por isso que uma Heineken lá custa 180 reais. Caraca. Nos lugares, nas baladas e etc, né? Então, já tô terminando aqui. Não. Aí, a gente... Eu e a Gabi, a gente falou, beleza, então vamos levar nossa malinha de vinho. E a gente faz exatamente o que faziam há 4.000 anos atrás. A gente pega o nosso produtinho, coloca embaixo do nosso braço, coloca na nossa mala e vai na porta do cara, né, bater. Aí a gente chegou lá, fizemos uma reunião com o diretor da Câmara Árabe Brasileira, que é o Rafael Solimeu. Falei, Rafael, quero trazer vinho brasileiro de Mato Grosso do Sul, homenagem a Mato Grosso do Sul, aqui para os Emirados Árabes. Ele falou assim, você tá louco, cara, pelo amor de Deus, o que você tá querendo? Alan, eu te conheço. Eu falei, cara...
Eu acho que a gente se conhece. Falou, você não é aquele doido da argila lá, de... que veio aqui há 10 anos atrás, fez uma exportação e sumiu? Falei, cara, sou eu mesmo. Ele, pelo amor de Deus, quanto tempo. Na época, ele era estagiário na Câmara de Comércio Brasil e Emirados Árabes. E hoje o cara é meu diretor-geral. Eu falei, cara, sou eu mesmo. Tal dele, nossa, que legal. Não, Alan, eu sempre quis trazer vinho brasileiro pra cá. Você tá no lugar certo, na hora certa. Vamos. Com a pessoa certa. Com a pessoa certa. Aí a 067 estourou lá. Hoje a gente tem 3 warehouses lá, com 3 containers de vinho de Mato Grosso do Sul. A gente só mandou os autorais, eu não mandei nenhuma outra vinícola. A gente tem goiaba, siriguela, a gente tem coco verde, produtos regionais, baru. Então tudo que é do Mato Grosso do Sul eu mandei primeiro, né, para abrir as portas. Hoje a gente está abrindo para outros estados, lógico, né? Afinal de contas é comércio, mas a nossa frequência, a nossa nota DO, né? Ela foi aberta com o Mato Grosso do Sul. E a gente se orgulha muito disso. Hoje a gente está abrindo o 2º escritório, temos casa, temos fazenda, onde a gente planta o vinhedo, as primeiras uvas da 067 a gente começou lá. Então aquele lugar é muito diferente para mim. Eu Então adoro o Reinado. Pode-se dizer que você é o amigo do Sheik. E agora a gente é amigo. Passou no podcast, a gente vira amigo. Aqui, ó, vou mostrar esse vídeo, inclusive, né? Vou mostrar esse vídeo. Você conhece esse cara aqui, ó? Não. Mas vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre o projeto social do amigo do Sheik? Ah, vamos lá. Podemos falar um pouquinho sobre lógico, isso? com certeza. Importante. As empresas, o amigo do Sheik, mas também tem um projeto social. Conta. Bom, projeto social para nós não é algo que a gente faz esperando como se a gente estivesse fazendo uma bonificação. Projeto social para nós é uma regra das empresas, né? Então a gente funciona assim: 30, 30, 30, 10. 30% a gente gasta, torra, Boa essa. 30% a gente paga a conta, 30% fica de capital de giro e 10% volta para a sociedade, né? Uau. Essa é a nossa regra de conduta com todas as empresas que a gente tem na nossa família. E esses 10% volta para a sociedade, mas volta mesmo e volta para quem a gente olha que está precisando mais naquele determinado momento. Então, às vezes, a gente está numa pantaneira, às vezes a gente está distribuindo cesta básica, às vezes a gente está com os índios, que é o caso que a nossa parte social está super focada agora na voz das etnias, né? Que é uma voz que a gente está dando voz por um podcast, assim como o de vocês, mas que a gente dá voz para o indígena, né? Para os povos originários, para eles falarem, né? A gente não tem acordo nenhum com os caras. Fala, cara, fala aqui. Porque a gente percebeu, como a gente se envolveu um pouquinho no Senado lá e tal, a gente viu que os caras são podados e que eles querem falar coisas. E ninguém deixa eles falarem. Então fale, porque a verdade ela tem que ser simples e acessível. Exatamente. Né? Muito boa essa frase. Ninguém pode falar sobre você. Só você pode falar sobre você. Existe o que eu acho e a minha percepção, mas não te define. Né? É só o que eu acho sobre quem eu sou. Né? Então, cada um tem que falar por si. Então a gente vai saber disso agora. Exato. Explica aí, gente. Vamos Agora lá. vai ser a nossa... Pessoal, nós temos uma parte nova aqui no nosso podcast, que é a Roda de Tereré. E na roda de tereré não tem muita resenha, né? Assim como a gente viu a dinâmica aqui, recebe a cuia, já toma, já passa logo. E assim, com essa dinâmica, a gente vai fazer perguntas pro nosso convidado, tá? O nosso convidado aqui, não fique nervoso, é bem tranquilo, né? A verdade, simples, começar. acessível. A Sabrina vai começar com as perguntas. Já passei o tereré ali. A primeira começar. pergunta é: a gente quer saber quem é o Alan, sem o Alan falar o que ele faz ou o que ele tem. Quem é o Alan? É uma alma livre, ilimitada, buscando o acesso à origem para a transformação. Então, o Alan é um homem que busca uma coisa chamada iluminação. Uau. Alan, qual é o... Alan? Alan. Alan? Tanto faz. Eu chamei de Wagner agora. Vai lá, Ricardo. Primeira vez que eu tô conseguindo devolver, hein? Qual é o teu propósito? E se você tá sentindo que você tá cumprindo ele? O meu propósito é ser uma célula elétrica no universo chamado planeta Terra. Essa célula, ela gera eletricidade ao seu redor para
dar antioxidante para células cancerígenas. Então não é combater, mas o propósito do Alan é multiplicar células boas num corpo fisiológico chamado Sistema Terra. Uau. Maneiro, hein, cara? E qual legado você quer deixar? Da verdade. Uau. A verdade tem que ser simples E acessível. E acessível. E deixa eu te falar uma coisa, você conhece a história de alguém, a vida de alguém, que você fala, nossa, esse cara tem que estar aqui com vocês no Novocast para contar e para inspirar pessoas. Você tem alguém para indicar para estar aí no seu lugar no próximo programa? Bom, você tem um caderno grande aí? Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Bom, eu acho que começa pelo meu pai. Já tava na minha cabeça. Começa pelo meu pai, porque eu só existo porque vim dali, né? Então eu tenho que honrar a minha origem. Se eu não honrar a minha origem, né? Eu falaria minha mãe, só que ela me dá uma surra ainda hoje, se eu falar pra ela vir aqui pro podcast, né? Mas eu gostaria muito que ela gostasse de dar entrevista, mas ela não gosta. Então, lógico que o meu pai é a minha indicação. Depois já passa o contato. Legal demais. A gente sempre no final faz uma pergunta que assim, se você pudesse deixar uma mensagem que apareceria em todos os celulares, não tem como escapar dessa mensagem. Se a pessoa está assistindo televisão, vai aparecer. Se ela está lendo um livro, vai aparecer a mensagem do Alan. Tô aqui no celular, vai aparecer a mensagem do Alan. Qual mensagem você deixaria se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo inteiro? O mundo inteiro vai ver essa mensagem. Você tem 5, 10 minutos, enfim. Qual seria a mensagem principal? Eu tenho uma... Eu acho que eu sei qual que é, mas enfim, vou deixar você falar. Apenas que busquem conhecimento. Uau. Busquem conhecimento. Todos os lugares. Busque conhecimento, busque conhecimento, busque conhecimento. Não é? Dê o acesso, permita-se ao conhecimento, mas de verdade, né? Tira as camadas de julgamentos que você tem. Todo mundo tem camada de julgamento, né? Isso eu não posso por isso, isso eu não posso por aquilo. Mas permita-se ao conhecimento, porque o conhecimento ele traz o desenvolvimento e o desenvolvimento traz a transmutatividade, que é a transformação de algo negativo para positivo. Então, busquem conhecimento. Uau, Esse- legal. Essas camadas de julgamento fazem você não mostrar o que você é, né? Sabrina, eu queria... Tem pontos de vista também, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando e é só um ponto de vista, vai na fonte. Não é mesmo? Porque uma história exatamente. contada várias vezes numa versão que não é a verdade, as pessoas acreditam. Acreditam. Busque, É assim que né? se faz a guerra. Né? A guerra é contada só por quem ganha. Uhum. Pô, vamos ouvir quem perdeu. Não é mesmo? Assim, o meu pai, não sei como que tá a agenda dele, se a minha a gente demorou ali, você imagina a dele. Agora, uma pessoa que não pode deixar de Quem? vir enquanto o meu pai não vem, é a minha esposa, Tá. a Gabriela. Legal. Né? É uma indicação A gente vai total. conectar com ela. Total. E preparem-se, porque é um banho de água fria. Não, eu posso te contar um segredo? Claro. Depois me falaram assim, nossa, a Gabriela é muito massa. Eu falei, gente, mas eu já convidei o Alan, não posso deixar. Eu falei assim, mas eu vou chamar a Gabriela pra vir aqui ainda. A pessoa falou, mas você tinha que ter chamado a esposa dele, isso aqui. Eu falei, não, mas eu acredito, eu e meu marido, a gente acredita assim, que tudo é perfeito, tudo acontece no como tempo, deveria ser. Então era exatamente. você, né? E que bom que você tá aqui com a gente. Eu, assim, que pessoa, que legal te conhecer, assim. Muito. Eu acho que por vários momentos, assim, a gente, né, ficou surpreso, enfim, com toda a sua história, com toda a caminhada. Então, só gratidão mesmo, né, da tua agenda corrida. Desculpa eu ficar no teu pé ali, né, te lembrando. E agradecer aí, pessoal. Espero que vocês curtam, né, a história da 067 toda antes, né? E a gente tem muito a aprender com você, acho que a sua família. Um dia a gente vai trazer, assim, seu pai aqui também. Isso E aí. fica a nossa gratidão. Agora a gente é amigo. Cara, e assim, eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, porque a 067, ela tem um glamour, né? Sim. Você conseguiu criar isso no Mato Grosso do Sul. E ver a sua essência por trás de tudo isso é incrível. Isso. Então você não É pode isso, Alan. perder essa história incrível do Alan. Obrigado, cara. Foi um bate-papo assim, foi muito divertido, mas foi muito profundo também. Foi. Muitas das coisas que você trouxe aqui é pra gente, né, ir pensando no caminho. Vou dirigindo meu carro, vou pensando em algumas coisas, principalmente sobre verdade. Achei muito legal, a gente falou sobre isso muitas vezes. Obrigado mesmo pelo tempo, né, por falar um pouquinho de vinhos, que agora, né, agora eu tô mais... Risoto na minha casa, né? rapaz, risoto na sua casa. Já vou ligar tirar pro Bruno. onda, Bruno, vou né? tirar onda. Já vou ligar pro Bruno. Liguem pro Bruno. Gente, compartilhem essa história.
história, curtam se vocês gostaram, sigam a 067 Vinhos, tá? É um bate-papo profundo e muito divertido. Não perde, passa pra todo mundo isso aí. É isso aí, gente. Bom, muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado, Mafra. Muito obrigado, Werner. É extremamente importante para mim dar acessibilidade sobre quem eu sou. Então, eu me senti muito acolhido, né? Obrigado. Não senti camadas de julgamento e mesmo se sentisse, eu ia estourar ela do mesmo jeito. Né? Muito obrigado. Foi muito legal. Eu espero que o nosso bate-papo sirva para as pessoas se permitirem, né? A fazer coisas loucas por aí. É isso aí. Positivas, né? Valeu, gente. Esse é o Valeu, Novo galera. Cast. Um abraço, valeu. Tchau.